Olá, bom dia. Novamente aqui estamos fazendo essa gravação para a palestra do próximo dia 27/5/2022, na Casa do Caminho, e trata sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. E vamos tratar os itens 12 e 13, na verdade, muito similar, muito próximo. 12 fazendo uma aproximação do tema e o 13 fazendo essa explicação. Na verdade, o capítulo é um capítulo que traz muita discussão. Né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É, é um modo de pensar, um modo de discutir esse tema que é bastante interessante para todos nós. Mas antes, vamos fazer uma pequena parada só para que possamos juntos fazermos essa reflexão à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, buscarmos a pacificação do nosso íntimo, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao doce Rabi, irmão maior e médico de nossas almas, Senhor Jesus, esse norte permanente do nosso íntimo moral. Ao Dr. Hermann, espírito pacificador, animador, acolhedor, curador, tão conselheiro, sempre tão próximo de todos nós, junto com sua equipe espiritual na Casa do Caminho, nesse trabalho incessante de receber almas encarnadas e desencarnadas que vão buscá-lo, sempre na sua compreensão, no seu bem-querer, no bem-fazer que ele traz a essa humanidade ainda aqui em carne. Agradecendo a possibilidade do trabalho e de nossos mentores, espíritos que tomaram para si uma tarefa difícil, a de nos acompanhar, de nos sugerir, de nos intuir, de serem presentes, enquanto assim o permitirmos, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, participando, influindo, intuindo para o melhor para cada um de nós, segundo nossas escolhas. Nossas escolhas são soberanas. Falando em escolha, agradecemos essa oportunidade, então, e vamos passar a alguns avisos. A Casa do Caminho, como todas as demais casas cristãs, de denominações cristãs, mas a Casa do Caminho, essa casa espírita de luz e aconchego, tem muitas famílias ligadas ao seu trabalho social. É indubitável que, é claro, uma casa de estudo, uma casa de reflexão, mas que tem uma pegada social. Não dá para pensarmos em, vamos tratar do assunto hoje, em reencarnação, se nós não pensarmos numa reentrada da carne e numa submissão à matéria, de estarmos submetidos às coisas do mundo. Desse modo, por esse feitio é que eu venho buscar-lhes agora para essa palestra do dia 27 de maio de 2022 e que, na verdade, pode se repetir por muitas e muitas oportunidades de datas, que é a capacidade da solidariedade que podemos desenvolver em nós. A solidariedade nesse momento em que o frio já se faz presente aqui no Rio de Janeiro. Já estamos com um frio que incomoda, é muito ruim, é muito difícil. A população em situação de rua, demais famílias carentes, necessitadas, que buscam a Casa do Caminho, na busca de auxílio por uma cesta básica, de alimento básico. Nós que ainda podemos dizer que temos tantos problemas no nosso dia a dia, mas nós temos um teto, nós temos família, nós temos aconchego, podemos nos intitular trabalhadores desta Casa do Caminho, convidados ou não, somos todos trabalhadores do Cristo, somos agentes modificadores. Não vamos nos esquecer dos donativos, das doações, da participação tão necessária de solidariedade a essa casa que nos abriga incondicionalmente por sua direção encarnada e desencarnada e que nos permite, nos oportuniza a ação de solidariedade, que é caridade em ação. Capacidade de colocarmos em prática aquilo que acabamos de falar nele, o doce Rabi, nos ensinou. Faz a teu próximo aquilo que deseja para ti mesmo. Como pensarmos no abrigo dos nossos lares, no aconchego, no calor de nossas camas, no prato sobre a mesa, sem pensar num próximo a quem podemos, se não intitular da mesma forma, pelo menos ajudar a prover o mínimo necessário.
Agradeço antecipadamente pela Casa do Caminho a oportunidade da tarefa, da reflexão e de participar dessa tarefa que é bem fazer pelo próximo. A gente ainda está muito aprendiz, né? Está absolutamente aprendiz, está no beabá, mas já começamos. Para quem não começou, a oportunidade é agora. Venham fazer parte desse grupo de trabalhadores que podem ser modificador para cada um de nós e para todos aqueles que estão na nossa órbita. Voltamos, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou ter que dar uma lida no texto, que é pequenininho, e ele traz aí essa discussão sobre ressurreição e reencarnação, se são sinônimos ou não, se são questões próximas ou não, e a gente vai precisar discutir um pouquinho, porque é o tema da nossa palestra de hoje. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Olha só, é o tema, é o item 12, né? É uma passagem de Isaías, né? E ela traz assim, é o Velho Testamento, tá? Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Interessante a passagem, né? Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. A passagem fica um pouco conturbada nesse final, mas aí vem a explicação para ele, e a gente discutir um pouquinho. A gente está discutindo essa passagem, mas a gente não pode, pelo menos eu não consigo me sentir à vontade se a gente não pegar um pouquinho lá do começo do texto, que é o que ele faz tratar de ressurreição e reencarnação. Ele já diz, né? O judeu já trazia a reencarnação já remontando, né? Está na Torá. Na Torá. Jesus tinha pleno conhecimento, Jesus que era judeu, tinha pleno conhecimento da Torá e de todo o seu conhecimento, tanto que ele não vem subvertê-la, mas dar-lhe fé. Né? Ele vem. O que ele muda? É o pai de castigo, de uma justiça dura, para um pai de amor e justiça. Ele traz essa conciliação. E então, a passagem dele aqui, nesse momento que nós estamos falando, Jesus já falou em reencarnação? Não. Ele não falou em reencarnação porque não cabia ao seu tempo falar dessa passagem para a reencarnação, mas ele nunca a negou. Né? E em todas as passagens você tem a ressurreição e a reencarnação como fatos separados. Vamos lá. Para a ressurreição, eu até anotei aqui, nós vamos ter, claro, a famosa, que todos nós já buscamos aqui, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz de forma tão clara Lázaro, né, naquele momento em que Jesus faz Lázaro ressurgir em seu corpo, porque ele estava simplesmente letárgico. Né? Não há como negar ciência, nem Jesus ia subverter as leis universais. Pelo contrário, ele dá cumprimento. E a gente sabe que a lei universal mostra que biologicamente um corpo, quando entra num processo de morte efetiva, morte do corpo, onde há morte cerebral, né? Hoje em dia dá-se por morte cerebral. Antigamente tinham outros meios, alguém botava até um espelhinho se não tivesse algum movimento ali para criar aquele embaçamento no vidro, estava considerado morto. E a gente sabe que isso não é um fato. Existem fatos letárgicos que levam o corpo a entrar num processo tão mínimo de efeito fisiológico e de vida, de latência de vida, fica tão mínimo que a percepção a olho nu às vezes não se dava. Então, muitos daqueles do passado sofreram morte em consequência de um possível estado de morte. Né? Tem uma passagem, né? A filha de Jairo, aquele que era o administrador da sinagoga, está lá na Gênesis, na verdade, no capítulo 15, quando ele faz aquele momento em que ele vai buscar Jesus porque a filha está a morrer. E no meio do caminho ele recebe a notícia, a tua filha morreu. Né? Houve lá aquela interpretação, que não é tão clara para nós aqui, mas existe o fato
de ele estar colocando essa morte como determinante. Aconteceu. Então, Jesus chega e ressuscita, é Talita, né, o momento de Talita. Ressurge porque ela não estava morta. Jesus não subverteu leis universais, leis da física. Não é um milagre nesse sentido. O milagre está na capacidade fluídica dele de impor e de modificar situações em transição. E era um processo em transição. Existe, na mesma Gênese, tem o filho da viúva de Naim, né? A mesma passagem. Então, são muitas as questões de ressurreição, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O que ele coloca aqui é esse despertar, e aí a gente fala lá no capítulo, no item 4 desse mesmo capítulo, está lá a explicação. A reencarnação fazia parte, ou faz parte, dos dogmas judeus sobre o nome de ressurreição. Não tinha muita explicação. Ressurgir da mesma carne é aquilo que você lê, ou já leu muito, de alguma denominação cristã, quando diz que o corpo do pó voltará ao pó, mas irá ressurgir em esplendor no juízo final. Ou seja, é um pouco complexo, né, a gente pensar que consegue depositar um corpo na terra, como era antigamente, ou cremá-lo, como fazem os hindus, e depois ele ressurgir pleno naquilo que se chama juízo final. Ora, se é o juízo final, acabou a vida. Como é que ressurge a vida depois do juízo final? Existem algumas, ficam claras essas contradições. Na verdade, na Igreja Católica, a questão da reencarnação, ainda mantendo a ressurreição, eles contradizem-se na reencarnação. É lá com o Justiniano e a sua esposa no Concílio de Constantinopla que é retirado esse conceito, inclusive da pré-existência da vida. Não só da reencarnação, ou seja, a capacidade do espírito voltar novamente, mas da pré-existência do espírito. Tudo tinha que acontecer no momento da concepção. Era um momento único, era único. Então, se você, por essa ideia, por esse conceito, só acontece como espírito no momento da concepção, você também se extingue no momento da tua morte física, né? O espírito, o que eles dizem, o espírito surge no momento da concepção e morre junto com o corpo, aguardando uma ressurreição, ou seja, recuperar-se ao corpo, como se nós tivéssemos domínio pleno desse corpo, um direito pleno que foi colocado. Olha, ele virou pó, mas assim, na hora que precisar, ele vai reaparecer. Fica contraditório, fica confuso para nós todos, ainda mais com a ciência no seu avanço. Agora a ciência vai contrapor a reencarnação? Existem tantos fatos mostrando tantos casos de, embora nós tenhamos o conceito muito bem colocado de Kardec sobre o esquecimento das vidas passadas, muitos são os casos que dão demonstração de plena consciência, plena lembrança de fatos anteriores, né? A gente pode ver o livro A Volta, que é um livro não espírita, eu não estou falando da Volta, estou falando do livro A Volta, né, que foi um livro de uma editora aqui do Rio de Janeiro, que mostra a história de um garoto que esteve na Segunda Guerra Mundial como piloto e foi abatido e que quando reencarna, anos depois, de uma forma muito rápida e breve, ele relata tudo que viu, que passou, inclusive dá nome às pessoas e aos lugares que, quando são buscados, se encontram as pessoas vivas, né? E ele ainda bem criança, o livro é bem interessante, consegue ter um diálogo, né, com aquela equipe que o precedia lá no porta-aviões, onde ele era piloto na Segunda Guerra Mundial no Pacífico, de todos aqueles que estavam envolvidos. Minha Vida em Outra Vida é um filme que é muito usado, onde uma mulher no meio oeste americano consegue ter presciência, consegue ter lembranças, tanto em sonho como em intuição, da sua vida na Europa, lá no Reino Unido, onde ela tinha uma família e que, buscando por essa trilha e pelos sinais, ela consegue. Reencarnação, para discutir, tem muito. Mas o que é o sentido dessa reencarnação e da ressurreição?
nós não vamos ressurgir na carne. Não vamos. Até tem uma passagem, logo na sequência aqui do item 12 e 13, que são passagens pequenas, né, no tratar aqui com Isaías, eu vou me valer da questão 14. Da mesma forma que eu fui buscar um pouquinho anterioridade aqui no tema, no início com o item 4, né, eu vou pegar aqui a passagem de Job, que é Jó, né, para quem aprende como eu, e que está lá no Velho Testamento, ou no Testamento Antigo, né, de velho é só uma referência, está lá em Job 14, versículos 10 a 14, o capítulo 14, nos versículos 10 a 14, e que tem uma versão da igreja grega, olha que coisa interessante, que contextualiza o seguinte: se na tradução original Job coloca assim, mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Olha só, a pergunta já muda nessa questão de ressurreição, né? Se ele é morto, se o seu corpo foi consumido, o que é feito dele para poder ressurgir, como dizem, né, nessa busca da ressurreição? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? É na sequência da pergunta. Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Mudar. Transmigração. Ele está mudando, mutação. E aí, na tradução da igreja grega, vem: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela assim voltarei de novo. Olha só, vai aguardar o momento da sua consumação física, mas sabe que vai ressurgir. Então, o que fica para nós é esse momento de nós podermos estudar e entender. Lei de reencarnação é uma lei natural, está na humanidade. Desde quando já um tanto maduros, já como sapiens, há pouco mais de 5.000 anos começamos a escrever a nossa história. Antes era toda oral. Os registros são muito pequenos, né? São resíduos de tradições muito antigas que ficam teorizadas, muito teorizadas. É isso que eu gostaria de explicar. Mas a partir do momento que nós temos esse conceito de ressurreição trocado pela capacidade que é de reencarnação, entender que ressurreição que acontece nas passagens de Jesus e mesmo nas passagens do Velho Testamento são fatos que biologicamente são reversíveis e não são milagres, mas há uma reversão biológica por força fluídica e o magnetismo, a capacidade de refazer ânimos, né, de retomar ânimos, e a reencarnação, que é um fato diferente, que é a capacidade que tem o espírito de ressurgir em novos corpos, fazendo aquilo que está na questão 167 do Livro dos Espíritos. Né? 167 do livro, lá em Pluralidade das Existências, vem na questão 167. Qual o objetivo da reencarnação? Quer dizer, já está crasso que a reencarnação vai acontecer. Qual é? Melhora progressiva da humanidade. Mostrando o porquê que nós somos reoportunizados em estarmos aqui quantas vezes necessário para a nossa melhora no caminho do nosso ajustamento. Quando se fala ajustamento, alguns até pensam que reencarnação é questão de castigo. Não, é questão de reoportunização e reajustamento. É claro que nós, ainda que somos muito pequenos no nosso íntimo, no nosso entender, sempre nos vitimizamos um pouco. Estou partindo de mim falando disso, né? A gente se vitimiza, se coloca como perseguido, que isso não é justo, mas é reajustamento, é refazimento, aprendendo através dos fatos que te causam uma impressão, que impressionam a nós que somos espíritos, munidos de um corpo. O que temos aqui em vista um do outro somos corpos animados por espíritos que têm uma inteligência que somos nós. A inteligência do universo, está lá no Livro dos Espíritos também.
trazido de uma forma muito clara, só que teorizado dentro da doutrina espírita até onde Kardec levou. E que está em progressão. Essa teoria do nosso conhecimento, de quem somos, para onde vamos, por que aqui chegamos, continua em progressão, não parou, não está estanque. Se vamos evoluir como espíritos, certamente vamos evoluir na nossa inteligência moral e na nossa inteligência espiritual. E fatos novos ocorrem com a intelectualidade, com a nossa capacidade de gestar o abstrato, vamos gestar o abstrato também espiritualmente. Então, aí como ele completa lá, a melhora progressiva, porque sem isso, onde a justiça divina? O direito de ressurgir, de se reprogramar, de reviver, porque estamos no nosso melhor efeito nesse momento, na presente encarnação, trazendo experiências do passado, que são as experiências possíveis e não todas, porque temos um acervo extraordinário, somos multimilenares, como espíritos, tendo as experiências de vivências múltiplas através desse tempo, errático ou não, né? Ou só como espíritos, ou já como espíritos encarnados, trazendo essas experiências. E aqui chegando, não ressurgindo da forma com os corpos antigos, com nomes antigos, com cicatrizes antigas, com feições antigas, mas com novos corpos, trazendo o mesmo espírito com o seu acervo, permitindo o uso desse acervo em progresso para cada um de nós. E que acervo é esse? Quando a gente vai lá e fala de acervo, vamos pensar numa estante lá. O perispírito tem lá uma estante, um arquivo que nós vamos buscar o que nós já fazemos de bom e que pode nos auxiliar a melhorar aquilo que de nem tão bom realizamos, né? Então, a gente vai pegar uma peça que vai ajudar a conferir, melhorar a outra. É isso que está aqui, que eu acho que fica, inclusive, quando estamos falando nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, não vamos poder nascer de novo, fica uma história bastante interessante aqui para nós, que é o item 1010, lá em Penas e Gozos Futuros, né? Que ele vem e pergunta, deixa eu até abrir aqui, né? A 1010. Que ele fala, né? O dogma da ressurreição da carne é possível, né? Ele está colocando aqui, e a questão está bem trazida aqui para nós agora, quando ele coloca assim, cara, é possível, mas não é um dogma da reencarnação ensinada pelos espíritos, né? Como quereis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras palavras que somente levadas no entendimento da letra própria, é que fica. Vamos pensar, o ressurgimento é do espírito, da possibilidade nossa. A ressurreição que é trazida para essa discussão, isso é uma discussão teológica. Eu me permito colocar aqui, o que nos basta é entendermos que ressurreição e reencarnação não são fatos iguais. São correlatos? São porque tratam do ser, tratam do espírito, mas em fatores diferentes. A ressurreição não é um milagre, ela é uma reversão de um fator biológico através de capacidade fluídica magnética, e a reencarnação é uma questão de justiça. É a capacidade que existe na justiça divina do Pai Maior de permitir a cada um de nós a reoportunização na melhora da nossa história. Da nossa história. Os fatos teológicos eu vou me abster, porque eu sou absolutamente ignorante para discutir esse aspecto. E acho que essa discussão não vai nos acrescer no objetivo final, que é entendermos a possibilidade que temos hoje, na presente encarnação, de realizarmos o melhor por cada um de nós e para com todos aqueles que estão à nossa volta. Estamos entendendo que somos seres reencarnados, como eu sou um ser reencarnado, como todos que estão à minha volta. Estamos todos tentando uma melhora. Por isso que nenhum de nós é perfeito na realização de nada. Por isso que nenhum de nós realiza sempre tudo certo.
porque por isso é que cada um de nós está tentando, às vezes incomodando o outro na tentativa de uma melhora própria. Eu não estou falando daqueles que se locupletam em passar a perna, enganar, fazer errado, porque aquilo lhe traz alguma satisfação. Eu estou falando que muitas das vezes criamos aspectos que são desconfortáveis no nosso conjunto, seja ele familiar, social, de amigos, do trabalho, enfim, porque estamos numa tentativa de melhora. Não é uma ressurreição, é uma reencarnação, numa tentativa de uma reaproximação com as nossas reoportunizações. Agradecemos essa oportunidade do manifesto, de tudo aquilo que nos é trazido pela possibilidade da expressão, da reflexão, do estudo. Rogamos que a presença desse Pai de amor e justiça esteja presente em nosso íntimo hoje e sempre, e que não esqueçamos da nossa bússola íntima voltada para esse norte absoluto que é Jesus, o irmão maior, o médico de nossas almas, o doce Rabi, da Galileia, tão distante aqui do Ocidente, mas tão presente nas nossas lembranças do passado que se fazem ressurgir. Jesus é muito próximo, Jesus está muito próximo de todos nós. Tivemos antes dele grandes vivências, passamos por experiências onde o budismo, o hinduísmo, enfim, todas as outras tradições e civilizações tão mais antigas nos apresentaram, mas foi Jesus que dividiu a história, trazendo o seu exemplo de amor, trazendo seu exemplo de justiça e trazendo a reoportunização na consciência de cada um de nós da vida, a expressão maior. Vamos lembrar aqui também, estamos aqui recebendo campanha do cobertor. Me lembraram aqui para o final, antes de eu encerrar a presente palestra, eu falei das doações lá no começo, vamos nos lembrar, um cobertor para ajustar e melhorar, acalentar, abrigar esses nossos irmãos em situação de rua. Bem lembrado que fui nessa oportunidade que estamos fazendo aqui, dessas palestras que são construídas em nossas casas, sempre temos um querido ou uma querida, como foi a minha esposa aqui, em me lembrar no final dessa palestra, que já que estamos falando em reoportunização de reencarnação, reoportunizar fazer o bem. Fazer o bem é, se puder, se tiver vontade e der um jeitinho por aí, vão buscar. Um cobertorzinho já vai fazer uma diferença muito grande, mas muito grande, para aqueles nossos irmãos que estão ainda vivendo em situação de rua. Fora aquelas famílias que concorrem para o auxílio da Casa do Caminho. Pela oportunidade, novamente, da reflexão, agradecemos e encerramos por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.